série de entrevistas com secretários municipais que a TV Noroeste começa a exibir, você acompanha hoje a entrevista com o secretário de Educação. Sebastião Alves de Menezes é formado em Administração, leciona na Faculdade Cidade de João Pinheiro e na Faculdade Patos de Minas e é consultor de empresas, além de secretariar a ADESJOB. Com esta ocupação toda, Sebastião, é possível sobrar tempo para cuidar do professorado pinheirense? Olha, com certeza, tendo em vista que dentro de um planejamento, vamos dizer assim, né, da nossa carreira, da nossa vida, a gente tem outras pessoas também que compõem o nosso grupo, né, quando a gente está aí trabalhando na nossa empresa, na atual consultoria, e as nossas aulas que a gente vai continuar lecionando, elas estão no período da noite, a gente conseguiu intercalar elas aí, de forma que a gente vai conseguir trabalhar a Secretaria de Educação com a exclusividade que ela precisa, com a exclusividade que ela merece e que ela tem necessidade. Sebastião, como é que você encontrou a Secretaria de Educação? Olha, não diferente das demais. O nosso prefeito, Carlos Gonçalves e Carlos Eduardo, já esteve por aqui, né, nessa mesma emissora, nos demais meios de comunicação, para anunciar, logo assim tomou posse, como nós encontramos o governo, vamos pensar assim. Então a nossa secretaria não foi diferente. Nós temos problemas e algumas possíveis soluções em todos os departamentos, em toda a estrutura da organização da secretaria. Lá no transporte escolar, na merenda escolar, no processo pedagógico, né, que está sendo comandado e conduzido pela nossa subsecretária, a nossa secretária de junta do CINEA, né, que diga-se de passagem, tem todo o conhecimento da área, então ela está fazendo esses levantamentos. E nós estamos checando agora, nesses próximos 2 ou 3 dias, se Deus quiser, nós colocamos na frente da população de João Pinheiro, né, a situação, né, que a gente tem dentro da secretaria. Mas é ônibus que está no estaleiro, é ônibus em péssimo estado de conservação, né, para conduzir, para transportar as nossas crianças. Alguns profissionais, não vou dizer todos, né, com alguns vícios que a gente possivelmente está fazendo também esse levantamento. Eu tenho dito nas nossas reuniões, nós temos a secretaria com 622 funcionários, foi esse o número que nós pegamos. Desses 622, nós temos excelentes profissionais, né, que está dentro dessa secretaria. É um quantitativo muito pouco aí de pessoas que a gente tem, né, que fazer uma análise. E estamos também terminando o levantamento de quem é quem, aonde essas pessoas estão localizadas, aonde elas estão prestando os seus serviços, para que a gente possa fazer os devidos ajustes e que certamente vão estar acontecendo. Com algumas dívidas, inclusive a nossa folha de pagamento da Secretaria de Educação não é diferente das demais. Também com atraso, não foi feito o pagamento do mês de dezembro, né, até hoje esse pagamento ainda não foi feito, por falta de recurso. Então, pegamos essa a estrutura que a gente teve na nossa Secretaria de Educação, como disse, não diferente das demais, né, não diferente do município como um todo. E já tem uma previsão de um pagamento, de uma verba que venha para acertar esses pagamentos, Sebastião? Olha, a arrecadação do mês de janeiro, né, possivelmente será usada para fazer esses pagamentos, para fazer esses ajustes. O certo é que a educação e a saúde ela tem algumas particularidades, né? Aqueles recursos que a gente chama recursos de verbas vinculadas, por exemplo, a educação, o FNDE, né? Os recursos do Fundeb, né? Que são direcionados a pessoal. Esse recurso ele tem que ser pago o pessoal e os nossos gastos do mês de janeiro. Voltar para fazer um pagamento e retroagir tem que ser com recurso próprio. E a Prefeitura, a nossa gestão, o Carlos e o Carlos, conjuntamente com a Secretaria de Fazenda, está fazendo o devido planejamento. O certo é que ainda nesse mês de janeiro nós vamos ter condições de começar a colocar principalmente aquilo que a gente tem de mais sagrado dentro da organização, dentro da Prefeitura, que é o nosso pessoal. São as pessoas, são os profissionais que trabalham, que prestaram o seu serviço e que não tem culpa de nada do que aconteceu no passado, do que está acontecendo no presente. Então a gente vai colocar essa folha de pagamento, se Deus quiser, em dias ainda aí, nos próximos dias, sem querer ser muito demagogo, né, falar para a população que vai ser amanhã ou vai ser depois, mas nesse mês de janeiro certamente os nossos profissionais vão receber recursos, vão receber os seus salários por aquilo que ele já prestou de serviço no município. Vamos já uma boa notícia, está bem próximo, né? Falou-se muito em veículos sucateados. O senhor até falou que os ônibus estão em péssimo estado. Quantos carros a Secretaria de Educação tem hoje? E a situação? São poucos os que estão sucateados? Tem uns bons? Tem uns zero? Como é que está a situação? Nós temos de todos os estágios. Você não foi muito feliz na sua colocação. Nós temos ônibus novos, chegaram alguns ônibus novos no final do ano. Já chegou mais um esse ano já. Nós vamos começar a frota aí, de ônibus nossos particular em torno de 23 ônibus e mais 19 terceirizados. Nós temos 2 carros pequenos, dois ônibus, um está sucateado, não roda, o outro está rodando em péssimos estados de conservação.
Dos ônibus, que a gente temos um caminhão e uma caminhonete, né? Uma caminhonete está no estaleiro, vamos dizer assim, né? Temos 2 vans também que estão no estaleiro, estão nas oficinas aí, né? Estamos olhando, fazendo as análises. Lá no pátio da prefeitura nós temos 5 ônibus sucateados que não tem a mínima condição de rodar, está no estaleiro, está faltando peça, faltando pneu, faltando motor, alguma coisa desse sentido. E os que estão, né, rodando, desses 23, 4 são novos, os 19 que a gente tem 5 que não tem condição de rodar. Estão rodando, mas sem a mínima condição. Não dá para fazer o transporte escolar desse ano, não dá para começar sem a gente passar ele por uma revisão. E uma parte desse, né, tem alguns que têm condição de rodar, que vão rodar, né, do jeito que estão, mas que precisa também de passar, né, por revisão. É caixa, é roda travando, correndo esse risco, é bomba injetora, é mola. Então você tem que fazer um reparo quase que geral em toda a nossa frota, né, de veículos da Secretaria de Educação. Esses que vão deixar de rodar, como é que vai ficar o transporte dos alunos que eram na linha desses ônibus que vão deixar de rodar? Ótima pergunta, porque nós não vamos desguarnecer, né, as nossas famílias, não vamos desguarnecer os nossos estudantes. Essas pessoas precisam de estar na sala de aula, se Deus quiser, no dia 4 de fevereiro, e a Prefeitura há de encontrar o mecanismo, a Secretaria de Educação há de encontrar o mecanismo, quer seja com transporte terceirizado, né, a partir de licitação, até já conclamos aí as pessoas que têm linha de ônibus, que é aquelas que têm pretensão, quem seja que seja, né, que tem condição de ter um veículo rodando, que tem um veículo para rodar, que participe com a gente da licitação, procure lá o departamento de compra, já foi encaminhado para lá, inclusive, as linhas que a gente vai estar terceirizando, que a gente vai estar buscando licitação. E essas que nós vamos ficar com elas sob responsabilidade. Estamos trabalhando praticamente dia e noite, então estamos com a equipe de pessoas para fazer os levantamentos, para levar esses ônibus para a oficina, para ver se consegue fazer a manutenção deles até o período de escolar, esses que porventura não têm condição de rodar, que são da Prefeitura. E se acontecer, né, de nós não tivermos condições financeiras, condições de estrutura, condições até de comprar fiado, vamos pensar assim, de credibilidade na sociedade, eu acho que é isso que a gente vai ter, se Deus quiser. Nós vamos também licitar, né, por um período curto até que a gente consiga fazer todo o processo. A Prefeitura tem um processo burocrático. Nós vamos licitar algumas linhas também para não deixar as nossas famílias, os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos professores sem estar na sala de aula no dia 4. Então é um compromisso do Carlos e Carlos, que nos pediu que a gente fizesse todo esse empenho para colocar essa frota, mesmo passando por todas essas dificuldades, colocar essa frota toda em funcionamento no dia 4 de fevereiro. O transporte escolar foi objeto até mesmo de CPI na gestão passada, né, Sebastião? Como é que está a situação agora na nova gestão? Olha, nós estamos tomando todas as precauções e a gente deixa a população bastante tranquila quanto a isso. É a nossa responsabilidade, a nossa idoneidade. Eu estou colocando o meu nome, o nome da minha equipe, né, a serviço do município de João Vieiro, para que a gente não deixe isso acontecer. O que passou, passou, está na mão das pessoas competentes, dos órgãos competentes, para apurar, o Ministério Público, como você colocou, o Ministério Judicial, então está na mão da Justiça que ela possa fazer a apuração. E conclama, inclusive, né, o próprio Ministério Público, a Justiça, para nos acompanhar, para nos orientar, para que a gente possa fazer aquilo que deve, da forma certa, da forma correta, para que a gente não venha infringir nenhum aspecto legal, e a gente não quer fazer isso. Nós vamos fazer uma administração da nossa secretaria, assim como todas as demais secretarias, na forma da transparência. Nós temos um conselho que a gente vai chamar ele à responsabilidade, o Conselho do Transporte Escolar, para nos acompanhar, para nos orientar. Todo o nosso processo vai ser licitado, quer seja peça, quer seja combustível, né, quer seja o próprio transporte escolar, né, que é o terceirizado, e com controle, né, de toda a frota. Nós queremos chegar daqui a pouco, quando começar o período letivo mesmo, quando esses vamos começar a rodar, nós vamos fazer a edição dessas linhas com GPS, vamos mapear linha por linha, quer seja as nossas linhas, quer seja as linhas terceirizadas. Nós vamos acompanhar com planilhas os custos desses ônibus, o custo desse combustível, ou seja, vamos nos cercar de ferramentas administrativas para que a gente tenha a secretaria em mãos. E o transporte escolar, como você mesmo colocou, né, que foi giros e de problemas no passado, para que isso não venha a acontecer. E conclamamos, inclusive, também aí a população, os usuários do nosso transporte escolar.
Essa semana foi interessante, até que um pai me cercou aí na rua e falou assim, olha, no passado tinha motorista que não tinha habilitação adequada para não transportar os alunos da linha fulano e tal. Então que a população faça isso com a gente. Colabore. Na minha secretaria tem uma caixinha de sugestão, vai lá, dê uma sugestão, denuncie, mas mostra isso pra gente. Não fica falando em si dos bastidores, não. Mostra pra gente o que a gente está fazendo de errado pra gente corrigir. Somos humanos, não queremos errar, mas somos humanos. E a gente trabalha como humano lá na ponta. Então se alguma coisa estiver acontecendo, que a população possa colaborar. É um pedido que a gente faz a toda a comunidade piauiense. Sebastião, quantas escolas fazem parte da Secretaria de Educação, o número de professores, alunos que vocês vão estar trabalhando diretamente? Olha, se nós levarmos em consideração, nós somos 7 escolas municipais que trabalham com educação infantil na zona urbana e na zona rural. Nós somos 11 escolas a nível municipal que trabalham os demais ensinos. E nós temos 4 escolas que são multisseriadas, que a gente considera... Ainda existe multisseriada? Ainda existe. Nosso município ainda tem que atender algumas comunidades rurais que não tem capacidade de ter uma escola exclusiva, e a gente tem a escola multisseriada ainda no município. Trabalhamos também com a educação de jovem e adulto, que é o que a gente chama de EJA, Então são esse mais ou menos a numerologia das nossas estruturas. Que diga-se de passagem, algumas delas muito, mas muito precárias, que tem que passar por reforma, bem urgente, senão não tem nem condição de estar atendendo esses alunos. E o número de alunos, estima-se que nós fechamos o ano passado em torno aí de 4.000, 4.200 alunos. Então, acredito eu que é mais ou menos o número que a gente vai trabalhar. Temos um problema com essa questão de alunos, nós já detectamos. Nós estamos estabelecendo o que a gente chama de marco zero da nossa gestão. E isso está nos mostrando uma certa preocupação já com a quantidade de evasão que nós tivemos no ano passado. Ou seja, alunos que começaram, que foram matriculados, que foram colocados no sistema e que chegou ao final do ano já afastado da escola, por um motivo ou por outro. Ou que foi para a rede particular, ou que realmente mudou, ou que realmente desistiu. Para você ter uma ideia, é só um número que nos pesa. Eu caí com 750, 780 alunos em torno de matrícula. Nós temos lá, para esse ano de 2013, um pedido de 50 mudanças de endereço. Ou seja, são 50 pessoas que já teve um pedido de transferências determinado pela Secretaria. Então esse número realmente ele tem nos preocupado. Eu já disse anteriormente que nós pegamos a Secretaria em torno de 622 profissionais. E esse número eu tenho certeza absoluta que a gente vai trabalhar esse ano de 2013 com a redução dele. Se nós estamos reduzindo aluno, consequentemente, há para se fazer uma redução também de profissionais. Como a gente ainda está estabelecendo. E, obviamente, como a gente tem os efetivos que tem garantia, a gente certamente mexerá aí no número de contratados. Algumas análises pedagógicas, como eu disse, a secretária adjunta está fazendo os levantamentos, algumas turmas, algumas escolas que tem, por exemplo, o primeiro ano 15 alunos e a outra turma do mesmo horário 15 alunos também, está sendo feito um estudo da possibilidade de junção. Isso aí não dá para se definir isso agora enquanto a gente não começar as aulas ou bem próximo do início das aulas. Então, é o número de profissionais que a gente tem dentro da Secretaria. Professor mesmo, que está dentro da sala de aula, nós estamos trabalhando aí com um número entre 350 e 380 profissionais. A gente diz essa variação, porque a gente tem profissional que às vezes está de licença, profissional que às vezes é o professor que está assumindo a direção, então a gente tem que estar colocando o outro lá dentro. Então, há uma variação nesse período em torno aí, mas é mais ou menos em torno aí dos 380 professores dentro das salas de aula. O senhor falou de reformas de escolas precárias, eu gostaria de entrar no assunto de verbas que vem. O pleito passado, o ano passado precisamente, teve uma verba, como falou-se numa verba que viria para reformar a escola de Olhos d'Água, não me falha o nome agora, desculpa. De Olhos d'Água, como é que ficou? Não teve a reforma? Essa verba ficou em caixa? Vocês já vão entrar com essa reforma? O dinheiro ficou em caixa para vocês? Olha, o enunciado até que a licitação dessa obra já foi feita. Mas existe algumas particularidades nas verbas quando elas mudam de ano e principalmente de pleito. Há a possibilidade dessa verba existir ou dela estar disponível, assim como também há a possibilidade dessa verba não existir ou existir não estar disponível. Ou seja, o governo federal, o governo estadual, os seus respectivos ministérios também buscam esse dinheiro de volta, uma vez que o dinheiro é disponibilizado dentro de um período. E você não aplicou essa verba, então é a possibilidade sim de esse recurso retornar aos cofres da União ou do Estado. Sebastião, os recursos da merenda escolar e do transporte escolar. Fala-se que o governo federal investe, em contrapartida o município tem que entrar com 90%.
Como é que funciona essa porcentagem de governo federal e governo municipal no que diz respeito à merenda escolar e o transporte escolar? Olha, nós temos um programa que a gente chama de censo educacional, né, onde insere ali dentro, né, todos os matriculados, todas as pessoas que realmente têm que receber a educação dentro do município, seja ele infantil ou seja ele os demais ensinamentos. E isso, o Ministério, o governo, disponibiliza recursos para a merenda e para o transporte escolar, mas é insignificante, levando em consideração, né, o que você quer, o que você tem que oferecer. Você precisa. É o necessário mesmo, né? Nós, inclusive, temos até já temos posse aí uma nutricionista para nos acompanhar com relação a essa questão da merenda, a qualidade da merenda, levando em consideração a questão cultural, né? Apesar que quando a gente fala de cultura, parece que o nosso município teria que ser a mesma merenda em todas as escolas, mas não, né? A comunidade é muito grande, então é preciso trabalhar esses aspectos. O município gasta mais do que o Estado, do que a União disponibiliza, né? O município nosso, pegamos lá a nossa frota de ônibus, o nosso transporte escolar hoje está rodando 8.200 quilômetros por dia. Isso é mais do que uma volta no Brasil inteiro, se a comunidade quiser referendar isso. São 8.200 quilômetros. Se você sair daqui e dar uma volta todinha no Brasil, isso dá 5.500 quilômetros. Então nós rodamos mais do que uma volta e meia todos os dias, se a gente fosse espichar, vamos dizer assim, né, esse transporte escolar. Então, isso não existe recurso para isso tudo, é a contrapartida do município. Então, o governo do Estado, a União, não coloca nem 50% que é necessário. Um aluno desse merenda escolar não chega a R$1 por dia no que é alimentação. Então, com R$1, o que você dá conta de fazer, né, de merenda escolar para uma criança? Então, o município entra com a contrapartida. Claro que, evidentemente, isso leva em consideração que isso faz parte dos 25% que o município é obrigado a investir na educação, mas é recurso do município. Nós estamos conversando com Sebastião Alves de Menezes, ele é secretário municipal de educação, assumiu dia 1º de janeiro e está à frente. Sebastião, alguma coisa que eu passei batido que você gostaria de deixar para os telespectadores da TV Noroeste, para a comunidade pinheirense? Eu quero dividir esses agradecimentos em duas partes, né? Agradecer a confiança do Carlos por ter me dado essa oportunidade, do Carlos Gonçalves, do Carlos Eduardo, a população jungueiro, né? Porque foi ela que me credenciou a estar onde eu estou hoje, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto consultor, enquanto cidadão. É essa comunidade que a gente tem que agradecer. E eu quero dizer duas coisas inseparadas. Quero dizer uma para a população de Jungueiro. Contribua, né? Dê a sua parcela de contribuição. O município precisa de nós nesse momento. Hoje eu conversava com um empresário, né, um renomado empresário de João Pinheiro, e falei que João Pinheiro está fora dos trilhos. João Pinheiro já esteve nos trilhos. Não vou dizer que a gente avançou muito, avançou pouco, não é essa a consideração. Mas hoje parece que nós estamos fora dos trilhos. As organizações, o governo municipal, né, as nossas entidades, as nossas pessoas estão precisando de cairmos no trilho para a gente avançar. Fora do trilho nós não vamos avançar. Então, comunidade, dê a sua colaboração. Outro recado é para os nossos profissionais da educação. E comunga também com a comunidade como um todo. Não existe desenvolvimento econômico, não existe desenvolvimento social, não existe desenvolvimento humano sem que ele passe pela educação. Então, nós, profissionais da educação, somos os responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país, pelo desenvolvimento do nosso município. E a gente conclama você, profissional, para dar a sua contribuição também. Já convocando vocês, inclusive, para o dia 1º de fevereiro, às 19h30, nós vamos estar no Centro Pastoral, já com uma palestra, com um treinamento com o renomado professor Júlio Machado, e a gente convida aí todos os telespectadores da rede municipal de ensino, aqueles que queiram participar com a gente, que não faz parte da nossa rede de profissionais, né, que possa ligar na secretaria para agendar, porque o espaço é limitado, mas a gente conclama aí todos os profissionais, qualquer que seja a sua função. Se você é porteiro, se você é vigia, se você é motorista, se você é pedagogo, se você é supervisor, se você é professor, se você é serviçal, você está convocado a estar com a gente no dia 1º de fevereiro, às 19h30 no Centro Pastoral. Muito obrigado a vocês aqui da TV, né, Noroeste, por essa oportunidade de levar à comunidade pinheirense os nossos pensamentos, os nossos ideais e a nossa vontade de ver uma educação de qualidade no município. Nós estivemos conversando com Sebastião Alves de Menezes, secretário municipal de educação. Obrigada, Sebastião, pela sua presença. Até o nosso próximo encontro.